a taxa Selic caiu para 11,75%. E aí, o que isso afeta os seus investimentos? Veremos isso e muito mais nesse vídeo, então fique até o fim. Antes de falar sobre a queda da taxa Selic, eu tenho que explicar para vocês o que é a taxa Selic. A taxa Selic simplesmente é o pilar da economia brasileira. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve influenciando outras taxas que são utilizadas aqui na nossa economia, como um exemplo, o CDI, que é sempre atrelado à Selic. A taxa Selic também serve para controlar o IPCA, que é um outro indexador da economia brasileira. E essa taxa Selic ela serve para controlar esse IPCA. Com o aumento ou com a queda da taxa Selic, eles conseguem controlar melhor o IPCA brasileiro. E a taxa Selic é utilizada muito nos títulos públicos, o famoso Tesouro Direto, Tesouro Selic. Mas quem define a taxa Selic? A taxa Selic ela é definida em uma reunião, a reunião do Copom. Essa reunião acontece a cada 45 dias, mais ou menos. Ela acontece 8 vezes dentro de um ano. A cada reunião, a taxa Selic pode ter a sua taxa elevada, a sua taxa mantida no patamar atual ou sua taxa pode ser derrubada, diminuindo assim a taxa Selic. Cada reunião do Copom. Mas como se define a taxa Selic, que é o pilar da economia? Ela é definida nessa reunião do Copom dentro do Banco Central. Ela é definida pelos seus 8 diretores e o seu presidente do Banco Central. Então, sempre vai ter um número ímpar dentro dessa reunião, para não ter um empate técnico. Então, são 8 diretores. Se dividir a expectativa deles de sobe ou cai a taxa Selic, o diretor do Banco Central ele tem um voto de Minerva para desempatar o patamar da taxa Selic. O que eles levam em conta para elevar, manter ou derrubar a taxa Selic? Nessa reunião do Banco Central, eles são independentes. Eles levam em conta a inflação do Brasil, como que está o nível da inflação brasileira, se está muito elevada, se tem perspectiva de subir, se a inflação brasileira está controlada ou se a inflação está em tendência de queda. Eles levam em conta a inflação, eles levam em conta também as contas públicas do Estado brasileiro, se o governo está gastando mais do que arrecada, se vai ter déficit fiscal. Então eles levam em conta como que estão as contas do governo, se o governo vai se descontrolar e não vai conseguir honrar as suas dívidas ou não. Eles levam tudo isso em conta para definir a taxa Selic. Eles levam em conta a atividade da economia brasileira, se as empresas estão crescendo, se as empresas estão empregando mais funcionários, se está havendo demissão de funcionários, se as empresas não estão tendo muito lucro, se os bancos não estão conseguindo emprestar dinheiro. Eles levam isso em conta também para definir a taxa Selic. E não menos importante, eles levam em conta o cenário externo. O porquê? O cenário externo visa muito os Estados Unidos, que também hoje está sendo definido a taxa de juros básico americano. Se a taxa Selic cair muito e o juros americano subir, ficar parecido às taxas, os Estados Unidos têm muito mais poder para atrair investimento exterior. Então, pessoas com muito dinheiro tiram o dinheiro do Brasil e investem no mercado americano. Então, sempre tem que ter um contraponto. A taxa Selic do Brasil geralmente vai ficar sempre acima da taxa americana. Porque se ficar uma diferença muito pouco, é muito mais interessante investir em dólar, receber proventos, dividendos, juros em dólar, do que receber em real. O real é uma moeda muito fraca comparado ao dólar. E a taxa
Americana está num patamar entre 5,25% e 5,50%. Esse é o patamar americano. E nós acabamos de cair para 11,75%. Pode ver que esse spread de diferença é o que faz ainda muitas pessoas externas do exterior investir no Brasil, porque o Brasil está pagando uma taxa de juros bem maior do que os Estados Unidos. Mas se ficar muito próximo, a pessoa que tem muito dinheiro, prefere a moeda americana. Então, assim se define a taxa Selic. Mas o mais importante, o que isso impacta na nossa economia, nos nossos investimentos aqui no Brasil? Primeiro, é no consumo. Com a queda da taxa Selic, é estimulado o gasto da população. As pessoas começam a se endividar mais, pegar empréstimos bancários, porque os juros está menor. Então isso estimula a economia a girar mais. Só que tem que ser controlado, porque se tiver um giro da economia muito rápido, acaba descontrolando a inflação, o IPCA. E o IPCA sobe. Então tem que estimular o consumo sempre com um freio. Então por isso não pode baixar muito rápido a taxa Selic. E ao contrário da baixa, quando a taxa Selic sobe muito, os preços travam, fica tudo mais caro. Pegar empréstimo, comprar alguma coisa financiado, fica tudo muito caro. Então trava a economia, trava o consumo. Isso faz com que o IPCA caia. Então, a taxa Selic alta, ela trava a economia para controlar a inflação. A taxa Selic caindo, ela destrava a economia, começa a girar mais rápido compras e vendas e financiamentos, e a economia gera mais empregos. O segundo impacto é exatamente a inflação. Como eu falei antes, se cair muito rápido a taxa Selic e os juros da Selic for muito baixo, vai ter muita gente comprando carro, casa, empresas pegando empréstimo. Isso aparentemente parece uma coisa boa, só que isso faz a inflação acelerar. Quanto mais pessoas querendo comprar o mesmo produto, esse produto fica em falta, esse produto sobe. O produto subindo, tudo fica mais caro, o produto fica mais caro. Isso acontecendo com vários produtos diferentes, eleva muito o IPCA brasileiro. Então, por isso, a taxa Selic, quando cai, ela cai gradual. O terceiro impacto é sobre os investimentos. É o que mais interessa a gente aqui, porque aqui é um canal de investidores. Por quê? A taxa Selic, ela afeta diretamente os juros, os dividendos dos seus investimentos. Pode ser bom por um lado e muito ruim por outro lado. Então cabe você a ter o conhecimento para se preparar melhor, para saber aonde você vai investir com a queda da Selic. E se a Selic mais tarde for começar a subir, tem que saber aonde você vai investir para ganhar com essa alta da Selic. Então, a queda da Selic, ela afeta diretamente a rentabilidade dos investimentos. Vamos ver um pouco mais sobre isso a seguir. A redução da taxa Selic afeta principalmente os investimentos de renda fixa. Quais são? Os mais afetados os títulos públicos, o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Logo após vem os CDBs, LCIs e LCAs indexados ao CDI. Por quê? O CDI acompanha sempre a taxa Selic. O CDI sempre está 0,10 menor do que a taxa Selic. Se a Selic cair, o CDI cai. Se você tiver um CDB, um exemplo, 100% do CDI, ele estava rendendo antes quanto? 12,15%. Agora, com a queda da Selic para 11,75%, o CDB, que é 100% CDI, vai render 11,65%. Esse impacto ele acontece principalmente nos pós-fixados. Por quê? O pré-fixado ele não é fixado na taxa Selic. Só mexe nos próximos que você for comprar, provavelmente vai ter taxas menores. Mas se você já está posicionado dentro do pré-fixado, essa taxa não mexe. Somente nos pós-fixados e, em alguns casos, nos híbridos.
Outro exemplo aqui de pós-fixado é um exemplo aqui de uma LCI 90% do CDI, que rende 90% do CDI. Antes dessa queda, ela estava rendendo 10,93% ao ano. Com essa queda do CDI, ela vai começar a render 10,48%. Então, nos dois primeiros exemplos, a gente pode ver que a redução foi grande. Aqui a gente já não ganha mais 1% ao mês. Ah, mas então com essa queda acabou meus investimentos de renda fixa. Eu não vou conseguir mais achar rendimentos que pagam mais de 1% ao mês? Negativo. Cabe a vocês o conhecimento. Vou trazer aqui um exemplo de CDB. Muito fácil de achar, principalmente nas corretoras e nos bancos digitais. Um CDB 120% do CDI. Ele estava pagando muito bem. 120% do CDI, antes da queda da Selic, estava pagando 14,58% ao ano. Uma taxa muito boa. Com a queda da Selic, ele vai baixar. Só que ainda vai estar pagando 13,98%. Pode ver que ainda você consegue aquele 1%, aquele foco de 1% ao mês. Ainda, escolhendo bem os investimentos, você consegue achar isso ainda na renda fixa. Então, os CDBs, LCIs, LCA, 100% do CDI, já não vai estar pagando mais 1% ao mês. E agora, na renda variável, qual foi o impacto dessa queda da taxa Selic? Bem, na renda variável é um pouco diferente da renda fixa. Já que a renda fixa começa a ficar menos interessante, os grandes investidores começam aos poucos migrarem para dentro da renda variável. Ou seja, as ações, os fundos multimercado, os fundos imobiliários começam a captar mais recursos. Por quê? Porque os investidores começam a ver a rentabilidade maior nos ativos de renda variável do que na renda fixa. Então, quanto mais a taxa Selic cair, menos a renda fixa vai captar dinheiro dos investidores e mais a renda variável vai captar dinheiro dos investidores. Ou seja, se vocês verem o gráfico que eu coloquei aqui para vocês, o índice Bovespa está subindo já há cerca de 6 meses. O índice Bovespa subiu 8,27%. Ah, mas o que é o índice Bovespa? É o índice das maiores ações da Bolsa Brasileira. Ou seja, está captando mais recurso às ações. E o mesmo também se aplica ao IFIX, que é o outro índice, só que é um índice dos fundos imobiliários. Está tendo uma leve alta, mas também está captando muito recurso das pessoas que estão migrando da renda fixa para os fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários é parecido, porque a Selic muito alta, os fundos imobiliários, principalmente os que investem em CRIs, são os fundos imobiliários de papéis, eles investem em dívida. A dívida com a taxa Selic alta estava muito alta. Então, temos no mercado muitos fundos imobiliários que estão levando calote de quem pegou dinheiro emprestado. Por quê? Porque a taxa Selic estava muito alta. Eles não estavam conseguindo honrar as dívidas deles. Agora, com a taxa Selic caindo, isso tende a se regularizar. E os fundos fundo imobiliário pagarem bons proventos, bons dividendos. Do outro lado, vocês têm que prestar muita atenção em alguns fundos imobiliários. Por quê? Tem alguns fundos imobiliários que são extremamente indexados à taxa Selic, ao CDI. Ou seja, estava pagando ótimos proventos, porque a Selic estava alta. Agora, com a Selic em queda, tem a tendência de pagar menos proventos. Quanto mais cair a taxa Selic, menos esses fundos imobiliários específicos atrelados ao CDI devem pagar menos proventos. Então, fique atento. Se for investir nos fundos imobiliários, abra o relatório gerencial e vê qual indexador ele é mais atrelado. Eu trouxe aqui o histórico recente da taxa Selic. Desde então, ela vem subindo. Em julho de 2022, ela estava a 13,25% e teve em agosto a alta máxima de 13,75%.
Quando ela chegou nessa reunião do Copom ao patamar de 13,75%, ela se manteve 11 meses nesse patamar, de agosto de 2022 a julho de 2023, a 13,75%. 11 meses nesse patamar. Nesse momento, muitas pessoas investiram, foi para renda fixa. Por quê? Uma renda fixa, todo mundo sabe, é um dos investimentos mais seguros que temos, pagando bem acima de 1% ao mês. Então isso atraiu muitos investimentos no Tesouro, CDB, LCI, LCA, até os mais arriscados com CRI, CRA, debêntures, atraiu muitas pessoas, muitos investidores. Por quê? Ficou 11 meses nesse patamar. Quem conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu. Por quê? Porque a partir de agosto de 2023 começamos a queda da taxa Selic. O presidente do Banco Central, Campos Neto, desde julho começou a sinalizar uma redução da taxa Selic com patamares de 0,5%, 0,5% a cada reunião do Copom. E ele vem fazendo isso desde dessa ata desse mês de agosto de 2023. Na reunião de agosto, eles reduziram a taxa Selic em 0,5%, caindo de 13,75% para 13,25%. Em setembro, tivemos outra reunião do Copom, onde caiu de 13,25% para 12,75%. Em novembro, tivemos mais uma reunião do Copom, onde caiu a taxa Selic de 12,75% para 12,25%. E agora, em dezembro de 2023, vamos fechar o ano com um patamar de 11,75%, caindo de 12,25% para 11,75%. Se vocês perceberem, cada reunião do Copom está mantendo uma queda constante de 0,5% a cada reunião do Copom. E o que podemos esperar daqui para frente? Bem, eu trouxe para vocês o relatório Focus. Esse relatório Focus é uma pesquisa de mercado feita com vários economistas, instituições financeiras, corretoras, bancos, diversas pessoas ligadas ao mercado financeiro. Isso aqui não é certeza que vai acontecer, é uma expectativa do mercado financeiro. Pessoas que estão trabalhando diretamente com o mercado financeiro têm a expectativa dessas taxas daqui para frente. Então vamos analisar aqui. A expectativa de 2023 para a taxa Selic está circulando aqui no ano de 2023 de fechar 11,75%. Eles acertaram essa taxa, que era a expectativa para fechar 2023. Aqui a gente pode ver a expectativa do IPCA, estão com a expectativa do IPCA acumulado ficar em 4,51%, o PIB, que é o crescimento do Brasil, o câmbio, relação ao dólar e o real, beleza? E para 2024, isso que é o mais importante, a expectativa do mercado para o ano de 2024. A expectativa do mercado para o ano de 2024, por enquanto, está para encerrar o ano de 2024 em 9,25%. Então, o mercado espera que durante as 8 reuniões do Copom que teremos no ano de 2024, a taxa Selic saia de 11,75%, que é o que caiu hoje, para 9,25%, encerrando o ano de 2024. A tendência é queda. Se nada mudar, não tiver alguma outra coisa que saia do controle do Banco Central, do controle das finanças brasileiras, a taxa Selic vai continuar caindo. Então, você vai fazer o quê? Estudar, primeiramente, para saber aonde você vai investir melhor o seu dinheiro. Por quê? Vai esperar chegar a 5%,
4% a Selic para poder mexer no seu dinheiro? Não, estudem, siga o canal para vocês terem todas as informações necessárias para tomar as melhores decisões. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Foi um recado importante trazer de primeira mão hoje realmente a queda da Selic, trazer uma visão do que a queda da Selic afeta os seus investimentos, trazer uma visão ampla do mercado financeiro. Então, se gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e toque no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Espero você nos próximos vídeos e até a próxima.